Domingo, 2 de junho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. Com a lei, pela lei e dentro da lei. Fora da lei não há salvação. Segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é do poder judiciário. Ouvintes da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, embora o Brasil seja o único país com mais de 220 milhões de habitantes, com um sistema de saúde pública, o SUS, universal, sabemos que muitas pessoas esperam meses por um atendimento no serviço público, municipal, estadual e federal. Quem são os culpados? Os nossos parlamentares e o governo Lula da Silva. Dados do IBGE indicam que 11 milhões de brasileiros e brasileiras com mais de 15 anos são analfabetos. O ensino público brasileiro, a nível municipal, estadual e federal, deixa muito a desejar. Quem são os culpados? Os nossos parlamentares e o governo federal, Lula da Silva. O déficit habitacional no Brasil, segundo pesquisas mais recentes, é de 5,8 milhões de moradias, o equivalente a 8% das habitações do Brasil. Essa é a realidade. É muita gente morando embaixo das pontes, das praças, das avenidas, em todo o território brasileiro. E quem são os culpados? Os nossos parlamentares e o governo Lula da Silva, como os governantes municipais e estaduais. É um desgoverno total em todo o Brasil. Segundo o último levantamento divulgado pelo IBGE, quase 40% das cidades brasileiras ainda não têm o serviço de saneamento básico. É uma verdade. É esgoto a céu aberto, descendo nas ruas, nas praças e avenidas, e a população enfrentando o mau cheiro nas ruas e avenidas. Porque quem são os culpados? São os nossos parlamentares, os prefeitos municipais, o governo estadual e o governo federal, que é o desgoverno em todo sentido do Brasil. E a população é quem paga seus impostos e contribuições, e o retorno é praticamente zero. A má distribuição de renda entre as classes sociais brasileiras é um dos graves problemas que o Brasil enfrenta atualmente. Meus amigos, é muita gente passando fome, desempregado, não tendo condições de sobreviver, vivendo através de ajuda de amigos, de parentes, e a situação se agravando em todo o território brasileiro. Quem são os culpados? São os nossos parlamentares a nível municipal, estadual, federal, como também o governo Lula da Silva, que é só mentindo, prometendo, é um ditador. Ele não está nem aí para o Brasil. Ele gosta de gastar, viajar e comprar os parlamentares a nível federal, estadual, deputados federais e senadores, para aprovarem medidas provisórias de interesse de Lula da Silva. Essa é a realidade que acontece no Brasil de segunda a segunda. Pode ter certeza disso, meus amigos. Embora seja o Brasil rico em terras cultiváveis, o país enfrenta o grave problema social da fome. É muita gente passando fome em todo o território brasileiro, principalmente na região
nordestina e na região metropolitana de Fortaleza. É muita gente pedindo ajuda de amigos, de parentes e também da população nas ruas, nas avenidas, em frente ao supermercado. É muita gente passando fome que eu vejo na região metropolitana de Fortaleza. A fome é aumentando em todo o território brasileiro. Quem são os culpados? São os nossos parlamentares, a nível municipal, estadual e federal, como também prefeitos, governadores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É só você verificar o histórico dele, o que ele fez desde que ele assumiu em janeiro de 2023 até hoje, 2 de junho de 2024. Não fez nada e vai continuar sem fazer nada. Já o desemprego no Brasil sobe de 9,3% para 13,6% e a informalidade de 34,5% para 47,4% em todo o território brasileiro. É muita pessoa desempregada em todo o Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Quem são os culpados? São os nossos parlamentares, a nível municipal, estadual e federal. E principalmente os prefeitos, governadores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é só prometendo, mentindo para a população brasileira, porque não está nem aí para os problemas do nosso país. É um ditador e quer aumentar a arrecadação para ele gastar, viajar e liberar recursos para os seus aliados políticos e principalmente para comprar deputados federais e senadores para aprovarem medidas provisórias de interesse de Lula da Silva e não da sociedade brasileira. Meus amigos, ouvintes, por que há tanta corrupção no governo atual? A ingerência absurda do governo Lula da Silva na vida da sociedade brasileira está na raiz do problema. Veja os 14 anos que Lula governou o Brasil, ele 8 anos e Dilma Rousseff 6 anos. A revista Isto É publicou uma matéria, é só você verificar, que o PT e Lula e o MST, ambas são uma organização criminosa no Brasil, porque o Lula governou 8 anos, Dilma 6, foram 14 anos de pedaladas fiscais, de desvio de dinheiro público, usaram o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, certo? Para emprestar dinheiro para Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros países, certo? E o Brasil ficou em último lugar quando o Brasil precisa de obras, de investimento, mas o governo Lula, ele não trabalha para o Brasil, e sim trabalha para a política do qual ele faz parte, que é o PT, a esquerda, os amigos dele, aqueles parlamentares que acompanham a sua maneira de pensar, porque quem não concorda com Lula é perseguido e ele não ajuda. É o Brasil no caminho do comunismo, porque Lula quer implantar o comunismo no Brasil, ele quer legalizar o aborto, a venda e o consumo de maconha e droga, e a situação do Brasil cada dia ficando mais vexatória. Por isso que eu digo, quando chegar nas eleições de 2024, em outubro do corrente ano, vai ter eleição para vereadores e prefeitos, vamos pegar nosso título de eleitor, vamos fazer uma varredura com os vereadores e prefeitos, vamos eleger novos candidatos a vereadores e prefeitos, vamos mudar o perfil da classe política brasileira. E quando chegar na eleição para presidente da República, vamos fazer uma varredura com os governadores, com os deputados federais, senadores e o presidente da República. Nada de reeleição. Vamos acabar com a reeleição no Brasil. É só você não votar em reeleição em outubro do corrente ano e em 2026. Vamos renovar, porque o Brasil, esse sistema, eles querem implantar o
comunismo no Brasil. Eles querem calar as redes sociais, certo? Que faz um bom trabalho para esclarecer a sociedade brasileira, e a imprensa marrozeira trabalha para governos municipais, estaduais e o governo federal para divulgar o que não acontece. E as redes sociais divulgam a realidade que acontece no Brasil de manhã, de tarde, de noite. Por isso que eu digo, nós temos que ser contra a ditadura da mídia, porque o governo não pode interferir na vida dos brasileiros e brasileiras, porque nós temos o direito de pensar, de falar, de criticar e de participar da vida pública brasileira, e não só os parlamentares decidirem a situação do Brasil. É empresa fechando, é empresa quebrando, é o desemprego aumentando, a fome aumentando, e os políticos cada dia mais ricos e a população cada dia mais pobre. O Nordeste brasileiro vive em dificuldade porque os políticos nordestinos, eles não trabalham para o progresso do nosso Nordeste. Eu sou nordestino lá de Ubajara, sou testemunha que o Nordeste vai continuar pobre porque os nossos governantes nordestinos, eles não estão nem aí. Por isso que eu digo, vamos mudar o perfil do Brasil. O Brasil tem que mudar, tem que continuar no sistema de presidencialismo, temos que defender a nossa democracia, porque Lula comanda o dinheiro no Brasil. Ele pega o dinheiro, ele gasta da maneira como ele quer, não investe no país, ele libera recursos para deputados federais e senadores para aprovarem as medidas provisórias de interesse de Lula. E empresta dinheiro para banqueiros, amigos dele, e investe lá fora do país, quando o Brasil está precisando de tudo. A saúde sucateada, a segurança sucateada. O Brasil é um desgoverno total do Lula. Desde 2023 até agora, 2 de junho, domingo, continua a mesma coisa. Ele não fez nada. Se em 14 anos, ele governou 8 anos e a Dilma 6, eles não fizeram nada, não vai ser agora nesse governo que ele vai fazer. Então, meus amigos, vamos cobrar dos nossos parlamentares, vamos mudar o perfil do Brasil, porque o Brasil não pode continuar como está. E o Supremo Tribunal Federal tem que voltar às suas funções, que é guardião da Constituição Federal Brasileira, e não querer mudar as leis, alterar as leis e dizer o que é que as empresas, os políticos, o parlamento tem que fazer, porque é Alexandre de Moraes e os demais ministros é que mandam no país, juridicamente falando, no Poder Judiciário, decide tudo pelos brasileiros. Nós não podemos falar lá, nós não podemos dizer nada, temos que ficar calados. Lula manda na parte do dinheiro que arrecada, ele gosta de viajar, gastar, mentir para a população brasileira. O Poder Judiciário é que diz o que nós temos que fazer. Nós temos que mudar, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não foram eleitos, e nós brasileiros é que elegemos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governador, presidente da República, senador, certo? É que nós elegemos. Então nós temos que cobrar deles, certo? Porque o Brasil continua sucateado, faltando tudo, a violência aumentando, e o governo atual quer implantar o comunismo, quer legalizar o aborto, quer legalizar a venda e o consumo de droga. Aí vai ser o fim da sociedade brasileira, e nós não temos a quem recorrer, porque o Poder Judiciário é quem manda, Lula da Silva quem manda. E cadê a OAB? Cadê os nossos parlamentares? Cadê os nossos juristas? Cadê a sociedade brasileira que nós temos que cobrar quando chegar na eleição para prefeito e vereadores em outubro do corrente ano? E quando chegar em 2026, nós temos que mudar, nós temos que opinar e cobrar dos nossos parlamentares, porque tem que mudar. O Brasil não pode continuar como está, é um desgoverno total. Vamos fazer uma varredura em toda a política brasileira, a nível municipal, estadual e federal. Nós temos que colocar pessoas que têm compromisso com o Brasil, com a sua cidade. Vamos mudar, vamos fazer uma varredura, nada de reeleição. Vamos eleger novos políticos para fazer algo pelo Brasil. Então, meus amigos, estou encerrando mais um programa
programa do dia aqui na Rádio Terra FM. Agora não esqueça, a programação da Rádio Terra FM Brasil é programa do dia que tem a apresentação deste amigo de vocês, Dorival Lima, e Rogério Miranda em ação, diretamente do estado de Roraima, que tem a apresentação de Rogério Miranda, meu primo e amigo, natural de Ubajara, mas está radicalizado em Roraima. Ele sabe de tudo que o Brasil precisa. Ele está fazendo um belíssimo trabalho e ele está esclarecendo a sociedade brasileira através das lives que ele vem fazendo constantemente. E eu estou publicando aqui na Rádio Terra FM Brasil. É Rogério Miranda lá e eu aqui trabalhando para esclarecer a sociedade brasileira, que o nosso compromisso é com a nossa democracia, com o presidencialismo e com a nossa Constituição. Vamos avançar e mudar o perfil do nosso Brasil. É Rogério Miranda lá e Dorival cá. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus ilumine o mundo e o Brasil. Muito obrigado e tchau, fui!